Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Espíritas, o canal que divulga as mensagens do Consolador prometido por Jesus. Hoje no nosso programa, falando de Espiritismo com Ana Bastos e eu, Roseni, nós vamos abordar o tema da indissolubilidade do casamento. Esse tema foi sugestão da nossa seguidora Fátima. Mas antes de abordarmos o tema, a nossa amiga Ana tem umas palavrinhas para vocês. Olá, tudo bem? Então, como vocês já sabem, a gente sempre deseja manifestar a nossa alegria de estar compartilhando esses ensinamentos. E para aqueles que estão chegando aqui por primeira vez, nós te convidamos a se inscrever nesse canal, que é uma forma de fortalecer e fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Esse é o propósito básico da gente, de fazer com que essa doutrina de luz, de amor e consolação chegue a muitos corações. Então se inscreva, curte, comenta, compartilha, vamos crescer juntos. Nós estamos já dando algumas passadas e essas passadas têm trazido ao nosso coração uma alegria muito grande. Aliás, lembrando, né, Ana, que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação, não é mesmo? Mas, entrando no tema sobre a indissolubilidade do casamento, nós devemos iniciar pensando sobre o que rege o casamento, o que rege a união entre duas pessoas. Esse tema ele é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. A união entre dois seres, ela é regida sob duas leis. A lei do amor, que é uma lei de Deus, e a lei civil, né, que são as leis do país onde a pessoa reside, que pode ser diferente de um país para o outro. Dessas duas leis, a civil e a lei de Deus, esta é imutável, porque tudo o que vem de Deus é perfeito, e o que é perfeito não necessita ser mudado, ser alterado. Bem, já as leis humanas são diferentes. Então, quando uma união matrimonial se estabelece, há a necessidade dela ser regida pela lei civil. Mas uma relação entre um casal, ela deve ser mantida sob quais princípios? Porque a união, ela deve se estabelecer principalmente pelo amor. O que deve unir duas pessoas é o amor, é o desejo de se vincular uma à outra, é o desejo de construírem uma vida em comum, de iniciarem uma família. Essa construção baseada no amor é uma construção mais sólida. Ainda assim, ela não está livre de problemas, de dificuldades. Afinal de contas, nós estamos no planeta de expiações e provas. Estamos aqui para aprender, para evoluir. É óbvio que até as relações embasadas no amor tenham problemas, dificuldades que devem ser superadas pelo casal. Entretanto, muitas relações não se iniciam pelo amor. Se iniciam por interesses ou por diversas razões. E isso é o que dificulta se manter um relacionamento. Porque muitas vezes, quando nós amamos uma pessoa, sentimos dificuldade de conviver de mais perto. Um irmão, qualquer pessoa da família, o marido, a esposa. Quando nós estabelecemos um relacionamento mais íntimo, onde não convivemos apenas com as qualidades, mas também com as fragilidades do ser humano, fica mais difícil a convivência. Mas quando há amor, é mais fácil vencer essas dificuldades, superar esses obstáculos e aprender juntos o caminhar. Como disse Jesus, seriam os dois uma só carne, mas no sentido de que ambos estariam caminhando para o mesmo lugar, ambos teriam um só objetivo. Os planos dos dois se transformaria no plano de uma família.
né, Ana? E para se alcançar esse objetivo de permanência da união, mas mais do que isso, uma união saudável, harmoniosa, é necessário utilizarmos um recurso muito importante, que é o diálogo. Nós, muitas vezes, ao longo da vida, vamos nos modificando. O outro também. Então, aquele que antes tinha um sonho, talvez, de morar numa cidade grande, com o passar do tempo, vai observando as situações, já passa a desejar morar no campo. E talvez o parceiro ou a parceira não tenha percebido que houve essa mudança. Então é preciso que estejamos todos assim, muito sinceros, expor sem impor os próprios conceitos, a mudança, as dificuldades, os medos. É natural que haja medo. Nós estamos numa empreitada muito grande, que é o do comprometimento da nossa evolução. E se ontem eu tinha sonhos que miravam talvez em conquistas materiais, ao observar, ao vivenciar certas experiências, talvez eu mude meu desejo, meu plano de vida para conquistas espirituais. Então eu mudei e ao fazer essa mudança, eu preciso estar lado a lado ainda com meu parceiro ou com a parceira e olharmos na mesma direção. Então essa união ela será sempre cada vez mais sólida, ou se o outro não desejar mais permanecer na união, respeitar também isto. O que eu queria ontem, talvez já não seja mais o que eu quero hoje. Então por isso o diálogo, o respeito, a amizade, eles devem fazer uma visita contínua, mais que uma visita, eles devem fazer morada na residência, né? Então lembrando que nós deixamos de ser pessoas para nos tornarmos uma instituição, que é a família. Isso né? mesmo. E família, ela tem uma função imensa na sociedade. Quando há filhos, aumenta ainda mais, né? Divaldo Franco, em um congresso, ele falando de família, sua mentora, diz que quando há filhos, nenhum sacrifício é grande demais. Eu sei que isso pesa, porque às vezes nós não queremos olhar para o problema dos outros. Os nossos são tão grandes que nós queremos que eles sejam resolvidos. Mas é a verdade que quando nós nos comprometemos com o Espírito, quando ele vem para o nosso lar, para o nosso seio, então é como que nós estamos dizendo assim, pode vir que eu te seguro, né? Já viram aqueles posts que a criança pula nos braços do pai? É por quê? Porque confia. Então quando ele vem para dentro da sua casa, ele confiou. É a entrega, né? É a entrega, né? E por isso até, e aí saindo muito dessa conversa nossa aqui, a nossa responsabilidade com a educação dos espíritos que chegarem em nosso lar na condição de filhos. Quando nós encerrarmos a nossa etapa, nosso mestre nos perguntará: que fizestes dos filhos que te confiei? Mas vamos voltar à nossa conversa da indissolubilidade do casamento, né? Porque nós sabemos também, como espíritas, que todo grupo familiar ele é planejado. E ele é planejado de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. Não existe acaso na lei de Deus, na lei que rege o universo. Porque se existir o acaso, então não existe um ser inteligente que está dirigindo isso tudo que acontece. Não existindo acaso, tudo que existe faz parte de um planejamento. E a família é parte de um planejamento. E nós nos unimos como família àqueles com quem nós temos sintonia para a evolução. Aqueles com quem já existe alguma história, aqueles com quem temos alguma necessidade de aprendizado. Débitos ou créditos. Exatamente, débitos ou créditos. Então existe uma sabedoria que rege todo o clã familiar. Se temos determinado marido ou esposa, também faz parte de um planejamento. E como todo planejamento, visa o nosso bem, visa o nosso crescimento espiritual. O ideal, então, é que nós honremos a este planejamento e que façamos o melhor que estiver ao nosso alcance para cumprir este planejamento, para levar a êxito, né?
fazer dar certo. E nós sabemos também que se nós deixarmos qualquer luta durante a nossa trajetória, uma luta que esteja planejada para nós teremos que voltar a ela. É como passar por uma estrada e ir deixando porteiras abertas. Depois você vai ter que retornar lá onde você deixou aquela porteira aberta para poder fechar. Então, o que é que nos é mais favorável? É vencermos agora, porque agora é a nossa melhor oportunidade de evolução, não é, Ana? Isso. Então vamos pensar o seguinte: se a luta está difícil, vamos ver o que nós, indivíduo, o que eu posso fazer para que aquele momento, aquela dificuldade, aquele nó se transforme num laço. Porque o propósito é esse: transformar nós em laços. Nós da incompreensão, da ignorância. O que nós não podemos e não devemos é colocar a nossa integridade física em risco. Nós temos um compromisso com a unidade familiar e conosco também. Da autopreservação. Da autopreservação. Né? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Enquanto houver algo que nós possamos fazer para preservar a nossa vida, assim devemos fazer. Então, se a união vou manter esse casamento de qualquer jeito, essa não é uma fala sensata. Farei o que for possível para que esse casamento seja o melhor programa a ser cumprido na minha encarnação. Mas se preservando, né? Mas fazendo com que eu não passe por cima de meus sentimentos, da minha vida, do meu plano pessoal reencarnatório. Então, dessa maneira, nós vamos compreendendo que o casamento é indissolúvel? Não, ele não é indissolúvel. Porque se houver um divórcio, é porque, na verdade, apenas a lei humana sancionou aquilo que já não estava em conformidade com a lei divina ou lei natural, que é amor, né? a do amor e também a da solidariedade. Porque o divórcio é lei humana, mas como encarnados, como vivendo na matéria, é impossível nós não nos sujeitarmos às leis humanas. Então, se há um casamento onde dos dois não deseja mais estar junto de maneira alguma, como podemos nós obrigar alguém a ficar ao nosso lado, sem que a pessoa queira? Nós não temos esse direito. Então temos que aceitar, né, a decisão da pessoa. Quando na Bíblia diz assim, não separeis o homem, o que Deus uniu, o divórcio não separa o que está unido. O divórcio separa o que já está separado de fato. Apenas complementa a parte legal, né? Infelizmente, existem sim núcleos familiares que se desfazem com o divórcio, porque o divórcio deveria apenas legalizar a separação entre marido e mulher, não a separação entre pais, mães e filhos, não é, Ana? Até porque não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Não existe isso. Infelizmente isso acontece, mas vamos nos lembrar, a cada um será dado conforme a sua obra. Então façamos o melhor de nós, o melhor que estiver ao nosso alcance, sempre procurando obedecer às leis, principalmente às leis divinas. A lei do amor é imutável. Aqueles que se uniram por amor e por amor estão unidos, esses não se separam. Nunca. É isso aí. Então nós esperamos dessa maneira oferecer uma reflexão segura sobre o compromisso de cada um, sem obrigar ninguém a ser o que não é, né? Respeitando a individualidade do ser, respeitando o livre-arbítrio que é dado a cada um. E eu rogo ao Divino Mestre Jesus que envolva a todos nós em vibrações de luz e de muita paz, rogando sempre que tenhamos
força e coragem de vivermos segundo os ensinamentos do Divino Mestre.